E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o Senador, para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre este vídeo aqui. Nós vamos fazer um react, não costumo fazer isso aqui no canal. Não tenho problema nenhum com quem faz react, é só por uma questão de não gostar muito do estilo e ainda estar aprendendo a melhor forma de sempre se comunicar para vocês durante esse react e tudo mais. Este vídeo em questão, com essa capa que ficou bem bonitinha e chamativa, é o do Juanito. Eu não preciso falar em mexicano pra falar seu nome, mas eu gostei. Juanito, que eu não conheço exatamente ele. Eu acho que eu já vi ele em algum lugar, né? No caso, o logozinho aqui do canal dele. Não sei se já comentou em algum vídeo, não sei se ele gosta de Ordem Paranormal e tem algum local que ele fala bastante de Ordem Paranormal. Mas, pra mim, eu já vi esse cara em algum lugar, né? Já vi esse inco dele. Mas ele fez um vídeo que se chama o seguinte: é impossível jogar RPG de mesa sem pirataria, mais D&D do que o resto. Ok. Vamos lá, antes de em si seguir pro vídeo, eu gosto de dar alguns avisos. Primeiros, quando eu faço react, né, eu normalmente pauso bastante, falo muito e multiplico ali o tamanho do vídeo, mas esse é o propósito do react. Se você quiser ver o vídeo inteiro dele ali na íntegra, sem interrupções, é só clicar no link na descrição, mas aqui eu vou dar, então, as minhas ideias sobre isso. E pelo título, eu acho que eu discordo muito dele. Não é que eu tenha problema com pirataria, eu vou falar durante o vídeo, mas é o que eu sempre falo com vocês, eu acho que existem formas de se ter RPG de mesa e a pirataria é uma dessas e não demonizo quem pratica, não tô falando pra você praticar, né? Aquela questão de que a gente sempre tem que ter cuidado. Mas eu não demonizo quem piratia, eu entendo com toda certeza você, mesmo tendo duas empresas de RPG de mesa, né? Que é a Jumbo Editora e a New Order que patrocinam nesse canal. Eu sei que às vezes é a melhor forma de você conseguir entender um sistema, ver se gosta, para aí sim destinar um dinheiro sobre isso. Eu sempre falo para vocês, testem, descubram se vocês gostam e depois comprem. Ou, se vocês acreditarem muito na temática, façam também, também adquiram esse produto se vocês acharem interessante, tá bom? Mas existem formas de ser feito isso. E eu não sei se o Juanito aqui vai entrar em todos os pormenores. Mas então, vamos lá pro vídeo e vamos nessa. O vídeo que eu tava pensando pra gravar hoje pro canal era pra ser um vídeo falando sobre uma lenda de Dungeons and Dragons que eu jogava Não conheço pra nada caralho, de que eu Dungeons and tinha Dragons, visto nem e que eu queria gosto. muito falar sobre porque é um bagulho genuinamente assustador, mas eu decidi parar Mas nada porque eu conta tava quem vendo gosta. algumas coisinhas sobre D&D e eu queria justamente falar sobre quanto jogar RPG é um bagulho extremamente inacessível no Brasil, completamente dependente de pirataria. Eu quero deixar Cara, inacessível, independente de pirataria, eu achei que ele não fosse ir tão direto, ok? Ó, eu acho que assim, 90% não. Isso aí, eu não vou nem chutar dado, porque dado vindo da minha cabeça também não vai valer de nada. Mas eu acho que a maioria dos jogadores de hoje em dia pirateiam pra poder jogar RPG e posteriormente decidem não comprar. Agora, se eu for considerar, por exemplo, a velha guarda do RPG, a galera de 50, 60, 70, eu acho que não. E eu acho que ainda é uma grande parte dos jogadores que jogam RPG de mesa. Por muito tempo no meu canal, mais de 20% do meu público tinha mais de 30 anos, por um bom tempo. Ok, hoje em dia já mudou bastante quando eu comecei a falar de Ordem Paranormal. Mas quando eu falava do RPG mais velharia, tinha 20% de público que era acima dos 20, 30 anos, algo do tipo 25. O YouTube não é exatamente 30, se eu não me engano, que ele coloca na métrica. Mas era maior. E eu diria que esse público em específico comprava muito RPG, ok? Vendo pro público de atualmente ou o público de 10 anos atrás por aí, eu acho que eu já vou mais pro lado que a galera pirateia bastante. Mas não acho assim que o RPG se mantém só disso, não, tá? Que, tipo assim, é um hobby que teria acabado se não fosse a pirataria. Eu acho que seria um hobby muito mais fraco, com toda certeza. Meio que aqueles grandes board games, né? Aqueles jogos de estratégia que a galera joga, que é bem inchado, né? Talvez estivesse mais pra esse lado, né? Que você não vê todo mundo jogando todo tempo, né? Não que RPG também tivesse um velho da esquina jogando toda hora, mas você encontra com mais facilidade. isso bem claro aqui no começo desse vídeo pra todos os advogados saírem da minha cola. Eu não apoio pirataria, esse vídeo não apoia pirataria, e eu só vou falar sobre a problemática da questão. E até aproveitando aí pra falar uma coisa, pirataria é uma lei vigente no atual momento, tá bom, gente? O que significa que você deve respeitar, mas não quer dizer que você não possa questionar, porque sempre vem aquela pessoa que fala, pirataria errada é crime, você tem que ir pra cadeia. Não é exatamente assim. Eu sempre vou pra um ponto
muito pesado, que eu gosto de falar nas entrelinhas, mas existe uma certa coisa que hoje em dia é crime, que sempre deveria ser crime, mas que antigamente não era, principalmente na época das grandes navegações, né? Uma coisa que a galera fazia com as outras pessoas, obrigava elas a trabalho sem ser remunerado. Isso na época, por exemplo, não era crime, não quer dizer que não era errado. Então, hoje em dia a gente consegue ver e falar, isso era errado, isso deveria ser um crime. E algumas leis podem ser o contrário. Hoje em dia a gente vê pirataria como um crime, mas após discutir, pautar todas essas ideias, daqui a alguns anos talvez a lei de pirataria seja um pouco mais, digamos assim, menos rústica, ok? Então, saiam da minha cola, advogados. Pra quem me conhece Mas aqui é no sempre canal, sabe que importante eu sou falar um sobre. cara que gosta muito de RPG de mesa. Eu sempre joguei RPG de mesa, tem praticamente 6 anos aí que eu jogo direto RPG de mesa com os meus amigos. Eles me introduziram a esse mundo e eu amei de primeira vista, então todo ano E aqui é uma parte importante, que eu já fico para o meu pensamento do que talvez ele vai falar e talvez ele até fale dessa parte, né? RPG é um hobby normalmente feito com amigos, não é um hobby que você joga sozinho. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente também tem que levar em conta. de mesa, pra caso você não saiba, é um jogo de interpretação de personagem onde você cria um personagem pra uma história É um bom específica que é resumo. criada por uma das pessoas que estão na mesa jogando junto. No caso, ele é chamado de o mestre da mesa. E tu precisa pra jogar essencialmente RPG de mesa é isso daqui, é um dado Cara, às vezes eu acho que ele tá falando acelerado, mas não tá. de 20 lados que você joga e o número que cai do dado é o que determina a Nem precisa ser um dado ventilado, qualquer dado, né? ação que tu vai fazer, basicamente. Você E tem como jogar sem dado também. quiser, por exemplo, pular de uma montanha a outra e você tirar um 20 no dado, você pode pular perfeitamente essa montanha. Se você tirar um, você cai e morre. É basicamente esse tipo de coisa, bem simplesinho de explicar. E é um hobby que genuinamente eu recomendo pra todo mundo que eu conheço. Sempre que eu falo deles, eu falo muito apaixonado sobre, porque é uma parada que eu gosto bastante, genuinamente é algo que me deixa muito feliz. Eu tava vendo algumas coisas sobre RPG de mesa e sobre principalmente preços de coisas relacionadas a RPG de mesa, e me deu muito esse clique sobre o quanto jogar RPG de mesa é uma parada extremamente inacessível e faz sentido, na real. Extremamente. Não, extremamente eu discordo. Extremamente inacessível eu discordo, tá, gente? Depende do que você quer jogar, em primeiro lugar. É aquela coisa, vamos falar sobre videogame, que eu acho que é uma das maiores comparativas que a galera faz quando vai falar de RPG. Por mais que não esteja 100% certo, porque a gente deveria comparar livros no geral, mas eu entendo quem compara a videogame, sabe? Videogame. Você precisa de 5 mil pra comprar um console, né? Vamos falar, agora tá um pouquinho mais barato. 4 mil pra comprar um console. E cada jogo, dependendo do que você quer jogar, custa ali de 70 a 300 e poucos, quase 400 reais, tá? Depende do que você quer jogar. Tem jogos mais baratos também, né? Tem jogos bem acessíveis e também tem RPG de graça. Tem RPG que é de graça, tem RPG que é feito por comunidade. Mas agora sim, vamos pegar top luxo, top luxo. D&D, por exemplo, né? Top luxo que eu falo uma questão de um produto que a gente sabe que é mais caro e tal. A própria Thumb aqui, ele colocou alguns valores ali, tipo, por exemplo, livro do mestre por 300 reais, por exemplo. Lógico, isso aqui, eu não sei se é o preço atual da Amazon, por exemplo. Eu quebrei foi a cara, gente, tá mais caro. Mais caro do que ele falou, cara. Mais caro aqui do que a Thumb dele. Nossa, mas aqui é pela Galápagos Jogos, né? Que meio que tem a licença e tudo mais. Mas, caraca, vamos continuar, né? Por que essa parada não é tão famosa no Brasil? Porque é muito caro de você jogar RPG no Brasil. Não é isso que faz RPG não ser famoso, tá bom? Não é isso que não faz RPG não ser famoso. Que é RPG é um hobby nichado. Você vê um bando de pessoas interpretando o personagem, fingindo que tá sentindo ali emoções. Não só fingindo, eu sei que a gente sente emoções, mas eu tô falando pra quem vê de fora. É um bando de paspalho falando, eu ataco meu personagem, uso minha espada. Cara, parece uma coisa de imbecil. E eu achava isso da primeira vez que meu irmão veio falar comigo sobre o que era RPG de mesa. Eu olhei pra ele e falei, tu é idiota. Ok? Então eu entendo que há uma grande barreira. Outra barreira é o tempo. Nós temos que dedicar 3, 5 horas seguidas para algo. Outra coisa é o mestre. A gente precisa ter uma pessoa que se dedica a não ser um jogador, a não sentir ali o jogo de forma de não sei essa história e ele tem que criar uma história. Entre aspas, eu entendo que tudo isso que eu falei aqui tem RPG de 20 minutos, tem RPG para tudo, ok? Então a gente até pode entrar nesses pormenores, tá? Mas o RPG mais, vamos puxar aí, comparativa, já que o vídeo possivelmente vai falar bastante. D&D, sim, depende de tempo
E há uma barreira considerável para entrar. E não é dinheiro. Por causa que se a gente tem pirataria rolando à solta no D&D, por que que 99% das pessoas do Brasil não jogam D&D? Se tecnicamente falando é de graça, já que a pirataria de D&D come solta. Por causa que não é isso que faz RPG ser nicho, tá bom? E isso tem a ver com várias coisas, incluindo o fato do nosso país ser uma parada meio difícil pra esse tipo de questão. Historicamente, a gente já sabe que o Brasil é um país que sempre se ferrou muito com consumir mídias de forma original. A gente sempre deitou e rolou em cima da pirataria por muito tempo, porque pirataria foi o que fez a gente ter acesso a grande parte das coisas que é hobby de todo mundo hoje em dia. Seja jogos, filmes, livros, tudo isso sempre dependeu muito de pirataria. Claramente, e muita coisa ficou muito famosa por causa de E pirataria. aí eu até te falo, eu acho que o RPG tá na mesma linha. Tem muita coisa do RPG. Eu só joguei RPG por causa da pirataria, isso eu não nego. Se eu tivesse que pagar R$ 300 pra jogar um RPG de mesa na época que meu irmão me ensinou o que era RPG, cara, eu acho que eu não pagava não. E não estaria nesse hobby até hoje, talvez. Se você pegar, por exemplo, Minecraft, só virou o sucesso que virou, principalmente no Brasil, por conta de pirataria. Porque comprar um Minecraft original sempre foi o sonho inalcançável de muita criança, porque era muito caro. Então a gente sempre teve no meio de muita pirataria, e eu sinto que, principalmente pra RPG de mesa, ainda hoje em dia, você experienciar isso de uma forma completa sem pirataria é quase que completamente impossível. E eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Vamos pegar, por exemplo... Vou deixar ele explicar primeiro pra depois falar, mas não acho que é completamente impossível, cara. Um módulo que eu gosto bastante, Dungeons and Dragons. É um dos mais antigos que tem por aí, é o mais famoso que tem por aí, e é o que é referenciado em todo tipo de mídia. Tem no Stranger Things, Hora de Aventura, todo tipo de mídia já falou alguma vez sobre RPG de mesa, e em específico Dungeons and Dragons, que é um dos mais famosos. Não nego, Ele tá realmente. aí há 30 anos, se eu não me engano, e tem 5 edições, saiu meio que a sexta agora em 2024, que é a 5.5. Basicamente, como você tem acesso às regras desse jogo pra você poder aplicar elas e jogar com um grupo de pessoas, seja você player ou mestre. Vou partir da lógica dele, né? Vamos pensar, por exemplo, D&D. D&D é o mais famoso, que a galera mais comenta. Acaba sendo, de certa forma, a chamada de atenção pra você querer jogar. Ela é a porta de entrada. Isso eu não nego. D&D e Ordem Paranormal hoje em dia são uma das maiores portas de entrada do Brasil. Eu nunca vi ninguém falar assim, comecei a jogar RPG pelo Pathfinders. Comecei a jogar RPG pelo Lancer RPG. Não, normalmente a galera começa por outros sistemas. A não ser quando é algo temático. Tipo, comecei a jogar com RPG de Power Rangers. Ok? Aí é outra parcela de público que eu também acho alta. Mas normalmente D&D e Ordem Paranormal. É através de livros. Mais conhecido o de todos, o livro do jogador. Esse livro é um livro que contém todas as regras do jogo, é um livro que contém todas as classes, raças, talentos, assim como magias, e como cada coisa funciona nesse universo do Dungeons and Dragons, que se não me engano é o Forgotten Realms. E esse livro de regras é geralmente o que você precisa pra você, como um jogador, montar o seu personagem da forma como você quiser. Se você quiser fazer um personagem que é um humano paladino de cabelo loiro e olho azul, você... Eu tô falando pra dar contexto pra quem não joga, né? O Forgotten Realms é um dos mundos de D&D, o mais famoso dele, então. Mas, cara, na maioria das vezes você joga no mundo próprio, né? Eu sei que, cara, o Juanito com toda certeza sabe também, né? Eu só tô jogando aí pra vocês. Você consegue encontrar todas as informações sobre o que você ganha sendo um humano, sendo um paladino e incluindo sobre subclasses dentro do livro de Dungeons and Dragons que você adquiria. Lá tem todas as coisas, como por exemplo o dado de vida do seu personagem, assim como subclasses que ele pode crescer e fazer como um paladino e por aí vai. Essa é uma das paradas que sempre tornou RPG muito fácil de você começar a jogar e muito difícil ao mesmo tempo se você estiver jogando Dungeons and Dragons. Porque, beleza, vamos lá. Também é um hobby muito difícil nessa questão, né? Você tem que ler um livro 300 páginas, entender mecânicas, beleza. Depende do livro, também tem esse lance. Mas pegando o D&D como base, sim, você tem que ler pelo menos umas 40, vai, umas 40 no mínimo ali, pra conseguir jogar uma primeira sessão. Vamos supor que você é uma pessoa que quer começar a jogar Dungeons and Dragons hoje. Se você quiser jogar fisicamente com seus amigos, você muito provavelmente vai precisar de 3 coisas, que são 3 livros de regras, fora, obviamente, dado pra você poder jogar. O livro de regras físico do jogador, hoje em dia, você encontra na faixa de 200 a 300 reais, o livro físico. Aí que tá a parada, esse é Tá mais caro. um dos livros, porque você não consegue, obviamente você consegue jogar as suas primeiras campanhas só com o livro do jogador, mas se você quiser ter a experiência completa de jogar RPG de mesa, de jogar... Mas aí eu entraria naquela questão, beleza, que eu acho que nisso a gente perde. Acho que se a gente comparar com isso, a gente perde. Mas é tipo você ir pra um jogo de videogame e falar, não, pra você ter experiência completa, você tem que jogar com todas as DLCs, né? E aí a gente vai ter que somar as DLCs. E eu acho que a gente perde por causa que, bom, vamos lá. Dungeons and Dragons aqui, tava pesquisando aqui pra vocês. O livro do monstro tá por 217 e o livro do jogador
Não, o livro, esse aqui é o da... Nossa, agora eu me confundi quais são as capas. Bom, tá aqui, ó. Vou seguir os preços dele. 99, 280, 270. Realmente, esse aqui é o livro do o Guia do Mestre, né? Tava aqui em cima, eu não vi. Agora tá bem mais caro. Não nego. Se você considerar por esses preços aqui, normalmente um jogo com todas as DLCs sai mais barato. Dungeons and Dragons, só o livro do jogador não vai ser só o suficiente pra você ter essa experiência completa, porque existem extensões disso. Por conta do jogo ter mais de 30 anos, muita coisa foi feita e muita coisa foi Muita coisa gratuita também, mas nesse ponto eu acho que ele tá. Eu entendi o caminho dele. Por mais que eu tenha dito que eu vou discordar muito dele, estou discordando muito, gente. Não acho que eu estou falando aqui, não, um RPG é super acessível, 10 conto tu compra. Não, não tô falando isso não. Mas realmente, tipo assim, pensando no que você quer, a porta de entrada, o D&D realmente é muito chato, é muito difícil, se não for pela pirataria. Realmente, pensando assim, como ele falou, entender o todo, realmente, tipo, se você quiser ter uma boa experiência, só a pirataria te dará ou custará muito caro pra isso, né? É, bom, eu até posso falar sobre outros RPGs mais acessíveis, que eu acho que era o ponto que eu ia chegar nesse vídeo, ficar falando sobre outros RPGs mais acessíveis. Mas realmente não é o papo que, pelo menos até agora, dos 5 minutos de vídeo, ele tá querendo falar. Ele tá querendo falar que lógico, é uma generalização, falar que todo RPG é caro, que é impossível jogar RPG de mesa, não. Mas, tipo assim, a porta de entrada dele, que é o D&D, é muito difícil. E culpa das empresas que cuidam do D&D, né? expandido durante esse meio tempo. Então, o livro de jogador vai te dar conhecimento sobre as classes básicas dentro desse jogo. Você vai ter conhecimento sobre como é um ladino, sobre como é um guerreiro, sobre como é um druida, um mago, um bruxo, um feiticeiro, mas você não Pulando aqui algumas partes, ele se focou mais em falar sobre o Guia de Taxas e o Xanatar, que são dois livros ali do D&D que pra ele ele acha que serve muito, né? Então ele nem focou em falar do livro do mestre, por exemplo, que muita gente desaconselha você ficar comprando livro do mestre, e sim comprar mais o manual do monstro. Então ele foi pra outro caminho, mas ok, é a mesma coisa. Ele tá falando que pra ter uma experiência completa você vai precisar de outros livros. Isso também me faz pensar que tem opções, né? Você tem opções do que comprar, né? consegue por 200. Todos esses livros, o que é realmente necessário é o livro do jogador, que é o primeirão. Mas esses dois não são realmente necessários, mas é bom ter. A não ser que todos os jogadores da sua mesa estão começando a jogar RPGs nessa mesa que eles estão jogando, muito provavelmente você vai ter 2 ou 3 jogadores da sua mesa que vão usar coisas do Xanatar, que vão usar coisas do Tasha. Então, esses 3 livros, eu julgo que eles são até que necessários pra você ter a experiência. Ele é igual eu gravando, ele vira, aí ele vai dar um pause, né? Então ele fica um tempinho meio parado, né? Normalmente eu tô aqui e eu gosto de fazer muita pausa durante próprios momentos aqui da gravação e ele faz igual. Completa de você jogar RPG como um jogador. Mas agora quando a gente vai falar sobre você ser um mestre de RPG, a história é completamente diferente, porque um mestre de RPG precisa desses 3 livros e ele precisa de mais livros além desse. O mestre de RPG Não. Aí você já vai pra um ponto que eu acho que aí você já tá começando a exagerar. Você vai falar que o mestre precisa do livro do mestre e do livro do monstro. Tá bom. Até certo ponto eu poderia dizer. Tem muito monstro pronto, tem muito monstro de comunidade, tem muito. Mas aí você. Não vou falar que é pirataria, mas em algum momento você ia encontrar as fichas públicas que todo mundo coloca na internet. Se eu escrever aqui ficha Lit, eu encontro a ficha do Lit. E algumas até oficial, distribuída pela própria editora nos seus sites, lá em inglês mesmo, mas com uma rápida tradução você consegue. E o guia do mestre real. Eu não gosto de guia de mestre de nenhum RPG praticamente até hoje que eu joguei. Porque sempre é pra mestre iniciante, pra mestre que tá aprendendo o que é ser mestre. E eu já sou mestre há muito tempo, então raramente eu encontrei um livro do mestre que me fizesse sentido. Ou até mesmo um capítulo do mestre que me fizesse sentido. Na maioria das vezes que eu li um livro, o capítulo do mestre é uma das coisas que eu menos consumo.
RPG precisa contar a história do mundo. Ele precisa saber sobre o universo do mundo, que ele vai ele contar vai a história, pra que outro às vezes aspecto. que geralmente é criado do jeito que o mestre quer, mas ele também precisa de todos esses livros de regra pra ele poder criar NPCs desse mundo, porque enquanto o mundo ele cria da forma como ele quiser, os personagens desses mundos precisam seguir a mesma regra que os jogadores estão tendo. Então ele precisa criar um personagem pra cada NPC que seja relevante pra história. E caso ele não queira criar um personagem relevante que não precisa vai de pegar uma pronto. ficha de personagem completamente pronta, por exemplo, um cavaleiro de alguma cidade, ele precisa do livro de monstros, que é o livro de monstros que tem todas as criaturas, caso ele não queira. Mas é daí meu argumento sobre, mas entendo. Mas aí a gente já tá pensando numa galera que, pô, pra você comprar 5 livros de D&D é porque vocês realmente já são jogadores excelentes. É porque vocês já saíram da barreira inicial. Vocês já saíram da barreira de entender o jogo e jogar 10, 15, às vezes até 50 sessões. Pra você precisar de 5 livros é alguém que já cumpriu muito essa barreira. Então, tipo assim, eu entendo os argumentos dele, mas eu acho que tá indo pra um ponto que é tipo eu falar, não, pra você jogar God of War, você tem que jogar o God of War 2. Pra jogar o God of War 2, você precisa de um Play 2. Aí você tem que jogar um também, comprar pro Play 2. Aí você tem que jogar o 3. E você tem que jogar o God of War Ascension. Você tem que jogar o God of War não sei o que lá. E aí você vai precisar de um... Ok, entendeu? A gente tá indo pra um lado que eu acho que começa a ficar muito longe. Muito longe, ok? Criar também todas as criaturas que eles vão lutar dentro Minha do visão. jogo, que você encontra também por R$ 200, na faixa Mas de eu 200. entendo, coisas de RPG são caras. Não estou negando nem um pouco. Eu não entendo como que é uma produção de um livro. Eu estou produzindo o meu RPG de mesa, Magica, aparece a propaganda aí embaixo toda hora. Mas, tipo assim, eu ainda não sei como que um livro passa a custar cada unidade dele R$ 300. Eu ainda não cheguei a entender como. É possível isso. Já envolvendo lucro. Eu não sei quanto que a editora lucra num livro. 100, 150 ou R$ 50, dependendo da questão. Não sei se cheguei a esse ponto. Ou se é muito menos, tipo R$ 30 por livro. Mas eu não tenho um conhecimento amplo a esse ponto. Mas sim, eu acho um absurdo. Eu gostaria que todo RPG fosse 40 conto. Mas até aí eu queria isso de todas as coisas e principalmente comida. Queria que todo o mercado ali as coisas ficassem muito mais baratas. Eu queria fazer uma compra do mês por R$ 100, por R$ 40, mas não é possível, né? E a gente tá falando sobre entretenimento, que já é uma coisa de padrão mais alto. R$ 200, ele tem uma quantidade absurda de monstros, bosses, personagens e esse tipo de coisa que você vai usar quando você não vai querer criar e tudo mais. E ele também vai precisar, obviamente, do guia do mestre se ele não quiser Não. fazer tudo que seja relacionado a mestrar a mesa no freestyle e foda-se. Que também é um livro caro pra caralho que custa tipo R$ 300 um livro desse. E isso é pra você poder saber as regras do jogo. Também tem a parte de você jogar fisicamente. O que quer dizer com isso? Você precisa comprar dados, você vai precisar de mais do Não acho que a gente precisa chegar tão longe. Existem aplicativos gratuitos que não é pirataria pra jogar dado. que só um dado desse, porque quando você vai upando de level, por exemplo, você passa a não dá mais, por exemplo, só um D6 de dano, que é um dado de 6 lados. Você passa a dar 2, 3, 4, 5 D6 de dano. E quanto mais dados você tiver, mais rápido você vai conseguir fazer essas jogadas, porque você não vai precisar ficar jogando o mesmo dado 6 vezes. Então você precisa de bastante dados, você precisa de mapas, que são coisas físicas, ou seja, você precisa comprar ou fazer um mapa à mão, você precisa de miniaturas, ou você pode usar miniaturas, caso você queira ter aquele chan de ilustrar Precisa ir tão longe, não. Uma pixel art você consegue fazer coisas digitais, imprimir por R$ 2, algumas coisinhas. Tá indo muito longe pra coisas que são over demais, né? Tá indo pra algo que é além do que jogar RPG. É o cara que não quer jogar um jogo de videogame. É o cara que quer utilizar o óculos VR. Ok? É uma pessoa que já tá querendo mais, né? Já tá muito too much esse momento aqui. visualmente para os seus jogadores, você precisa de muita coisa para poder jogar esse jogo. Então, D&D no geral é um jogo com uma barreira de entrada absolutamente gigantesca. Absolutamente pequena. Eu discordo completamente que a entrada de D&D é gigante, ok? Indo pro lado original. Atualmente estamos por 349 o livro base de D&D. No vídeo dele, ele já aparece com a thumb aqui, ele também mostra no vídeo que tá por 299, ou seja, pegou numa promoção 299. Já acho meio caro, mas isso aqui a gente tá pensando num livro físico. Pensa num livro digital. Vou puxar aqui, por exemplo, Ordem Paranormal, que é outro RPG de entrada que muita gente tá consumindo aqui no Brasil. A versão digital dele tá por, aqui ó,
R$ 69. Se você tem, aqui ó, vamos lá, 69, e você tem 4 amiguinhos pra jogar com você, você já vai pagar 17 conto cada um. Isso eu tô considerando no mestre aqui junto dessa conta. R$ 17 cada um. Usando meu cupom de desconto, você ainda vai ganhar aí uns 5%. Então, vai, sei lá, para isso tudo aqui mais ou menos, você vai pagar 15 conto. 15 conto cada jogador. Entende como às vezes é a visão do que você quer e não necessariamente do que é o ideal, ok? Não estou discordando 100% de tudo do Juanito, né? Eu até achei ele muito interessante. Eu gostaria de ver mais vídeos dele e a visão dele que ele tem pro mundo, ok? Mas, pra mim, ele foi muito too much. Ele foi muito em coisas super específicas. E focou num RPG de porta de entrada. Eu tô focando em outra, que é a Ordem Paranormal. Mas ele tá pegando os piores caminhos possíveis. É tipo, eu quero comprar um hambúrguer. Eu vou comprar o hambúrguer de esquina mais barato que tem. Se o que me importa é comer o hambúrguer. Eu não vou comprar o hambúrguer da maior restaurante 5 estrelas do Brasil. Ok? E aí eu não consigo comprar o 5 estrelas e falo, ah, não dá pra comprar hambúrguer nesse país. Não é isso. Não é isso exatamente, ok? Então, tipo assim, só acho que fui muito longe. Adorei a visão dele, adorei o que ele puxou, o que ele fisgou, mas eu não gosto dos argumentos que ele tá dando até aqui. A gente tá falando aqui Em de alguns momentos. R$ 1.000, basicamente. Fora que a barreira de entrada pra alguém que nunca jogou D&D também é muito alta, porque se você for uma pessoa que vai jogar só o negócio fisicamente, você tem que comprar um livro que custa, tipo, R$ 300, já é Você não vai jogar sozinho. muito pesado pra alguém que nem sabe se vai gostar de um jogo de interpretação à base de imaginação, tá ligado? Jogar D&D fisicamente hoje em dia, principalmente sendo brasileiro, é uma parada muito rara, porque precisa de muita coisa física se você não quiser ficar pegando nos seus... Eu já joguei, beleza, com pirataria, mas eu já joguei D&D físico usando só o livro do jogador. Por muito tempo, umas 50 sessões, que dá vários meses. Ou mais de meses, dá mais de um ano praticamente jogando D&D, com pausas também, chega a dar mais de 2 anos. Com só o livro base. E a gente nem upou muito. celular, Nem obviamente. era D&D, na verdade, era Dungeon Quest, algo do tipo, um RPG mais antigo ainda. E olhando o PDF e tudo mais. Que a gente Ok, aí ele falou exatamente o ponto que eu falei, digitar o PDF, ok? Ah, olhando o celular. Não deixa de tirar o hobby, cara, não deixa de tirar o hobby. também vai entrar nessa parte. Calma aí que eu vou falar sobre Ele vai entrar, beleza, D&D digital. vai ele. É uma parada muito difícil de acesso pro brasileiro hoje em dia, que é uma parada que me incomoda bastante. É claro que eu não quero chegar aqui e só ficar reclamando de preço como se o trabalho das pessoas que botaram nesses livros também não merecesse também dinheiro, obviamente. Mas existe um ponto onde, principalmente por conta desses livros que não são nem um pouco regionalizados, fica só ridículo de você poder jogar sendo uma pessoa de um país menos afortunado do que Estados Unidos, onde eles pagam $25 ou 50. É outro argumento que é mais contra país do que contra o hobby. Falar que nos Estados Unidos a galera consegue consumir isso barato, mas por causa da economia do país. Então, meio que tipo assim, a gente entra num loop eterno de falar sobre política. $. Num livro desse. Você jogar D&D fisicamente não é uma realidade pra todo mundo, nem é uma coisa que todo mundo faz por diversão. Hoje em dia, pra você jogar RPG de mesa com D&D, tem outras alternativas e uma que eu gosto bem mais, que é você jogar D&D digital. Existem vários sites pra você jogar D&D digitalmente, assim como softwares pra você jogar. Tem, por exemplo, o Roll20 aqui, que é um site que você pode criar jogos de RPG pra você jogar. Tem um sistema de assinatura e tudo mais. Fantasy Grounds, que é um outro exemplo de Não, vá pro Foundry VTT, não vamos pro Fantasy Ground. Mentira, o Fantasy Ground até que tá bem acessível, acho que atualmente é R$ 90. software que é justamente pra você jogar RPG de mesa, pra que jogar você pode mesmo. comprar. Esse é um pouquinho mais caro, mas é porque ele é mais robusto. E são alternativas muito mais de boas pra você poder jogar E Dungeons não é and Dragons pirataria, com seus tecnicamente amigos. falando, E né? na questão do Roll20, por exemplo, de graça. Mas nem tudo é muito flores quando a gente vai falar sobre isso, porque obviamente ainda custa dinheiro. É muito mais acessível, eu diria, você jogar ele digitalmente, porque não tem toda a parada de ser ultra mega caro por ser um livro físico, de capa dura, pintado e tudo mais. Mas ainda assim, é uma parada extremamente cara, eu diria. Se a gente for vir, por exemplo,
Extremamente. Aqui no site do Roll20, a gente encontra, por exemplo, packs de coisas pra Dungeons and Dragons, porque o Roll20, por mais que ele disponibilize pra você poder jogar Dungeons and Dragons de uma forma meio gratuita, se você não arrumar, obviamente, através de pirataria, os livros de regra e for colocando tudo manualmente na ficha, ele vai precisar cobrar pra você uma licença pra você poder usar as regras do livro, porque isso tudo é protegido por copyright. Eles não podem só fazer um site com todos os livros de regras do Dungeons and Dragons de graça pra você jogar, porque eles tomariam um processo na cara por fazer isso. Ok, a gente tá indo pra outro caminho. Não sei se o jogar digital dele vai parar-se aqui. Mas eu vou puxar pra Ordem Paranormal, por exemplo. E eu sei que muita gente não gosta de Ordem Paranormal, mas eu estou dando um exemplo de um RPG, ok? Ele é brasileiro, não é gringo. E que tem sim o seu preço, que eu acho caro. Eu acho que pagar, beleza, agora tá mais barato, né? R$299,90. Mas quando saiu, bati a casa dos R$300. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo pagar R$300 em um livro, ok? Mas isso é uma questão minha. Com qualquer livro. Qualquer livro. Não existe livro na Terra que me convença a pagar R$300, ok? Então, meio que tipo assim. Isso é uma visão minha, mas vamos puxar para o próprio Ordem, que agora, como eu falei para vocês, está bem mais acessível, tirando o Zoom, e tem a plataforma do Cris. A plataforma do Cris, hoje em dia, tem mesa virtual, paga, tudo mais. Mas, cara, a gente pode criar o nosso agente aqui, ok? E beleza, graças a Jamboard deixar eles poderem fazer isso sem tomar copyright. A gente pode criar campanha. A gente é limitado, sim? Sim, eu posso ter 5 campanhas. Eu nunca passei de 5. Ou eu finalizei uma campanha antes de bater a meta e aí eu deleto. Personagem, já passei do máximo, que é 15 atualmente? Já, acho que antes era 10, né? Porque, eu atualmente tô com assinatura... Porque teve um dia que eu assinei o Cris, mas eu não sei se eu tô com assinatura ainda. Mas o que importa, 10. Vamos falar que o limite era 10, como era antes de eu possivelmente ter assinatura, e por isso que agora eu tô com 15. Eu não sei se agora é o padrão. Eu só pego aqui, quando eu termino com uma ficha, adeus ficha, deleto ela. É isso, bem simples, nunca foi um bicho de 7 cabeças. E aqui dentro a gente tem tudo, tudo, tudo. A gente pode clicar aqui, ó, em habilidades, e ele encontra aqui, ó, livro oficial de Ordem Paranormal. Nós temos cada habilidade de cada classe, ok, de cada origem e coisas do tipo. E ainda tem os parceiros deles aqui, com classes novas, com habilidades novas. E isso 100% acessível. Para a Ordem Paranormal, eu nunca gastei fora para o visual, para fazer tokens animados, para fazer criaturas personalizadas. Fora para isso, eu praticamente não gastei nada fora o preço do livro. E eu lembro que o Ordem Paranormal, eu fui lá e comprei, eu não ganhei da editora, tá? Eu só fui ter a editora e poder comprar coisas e poder receber coisas da editora muito tempo depois. Então, eu fui lá, comprei o Ordem Paranormal e comprei também e paguei pelas imagens e ilustrações, que com toda certeza foi a coisa mais cara de Ordem Paranormal que eu já paguei até hoje. Foi as ilustrações, que já devo ter gastado mais de R$300, por exemplo, mas isso em diversas campanhas diferentes, ok? Então, tô indo para outro ponto, mas só avisando para vocês, um exemplo de um RPG que consegue fazer isso sem muito problema. Então, você tem aqui, por exemplo, o livro de regras digital, de todas as regras, assim, o livro de jogadores, o livro do mestre, o livro dos monstros, pra você poder comprar e usar numa mesa de RPG de Dungeons and Dragons. Esse aqui é a versão de 2024, é a mais nova, mas é a mesma coisa da quinta edição, então foda-se. Que aqui tá, tipo, o preço por $90. Ainda é extremamente caro pra caralho pra você se jogar, mas é metade Tô sentindo. Juanito, você gosta de D&D? Larga o D&D, cara. do preço do que se você jogasse a quinta edição física. Eu concordo em partes com esse título aqui, concordo. Foca em D&D e diz o seguinte: eu quero jogar o D&D como ele se propõe a ser, físico, em casa, com miniatura e token. Aí realmente, quase impossível. Isso aqui é preço pra estadunidense, tá ligado? Porque, tipo, ó, um livro é $30, mas se a gente for É porque não tem localizado. ver na nossa cotação do Brasil, ia dar tipo R$300, porque não é convertido com preço regionalizado. Na página da Steam do Fantasy Grounds, que também tem um sistema similar, no Fantasy Grounds você precisa comprar o Fantasy Grounds e a licença do Fantasy Grounds para você poder jogar Dungeons and Dragons. Só o mestre da mesa precisa pagar as coisas, então quem for jogador que for jogar a mesa não precisa pagar para poder jogar uma mesa de Dungeons and Dragons licenciada. E assim, abaixa muita barreira de entrada para quem for muito novo jogando, porque muito dificilmente o mestre da mesa é a primeira vez que ele joga RPG de mesa, mas os Às vezes. Os players geralmente é a primeira vez que eles jogam. Além dessas duas compras, obviamente, de R$100 e mais R$60 pra você ter a licença pra todos os seus amigos poderem jogar sem precisar pagar, também tem os livros de regras, que é uma Meu Deus, não sabia que tinha tudo quantidade isso aqui, absurda de compras diferentes.
É, mas isso aqui, se você quiser ter 100% do Pra você D&D, poder jogar. 100% É do claro que você não precisa Fallout. de todos esses livros, mas se Ah, a beleza. gente for ver, é só muita coisa. É Isso, mas isso aqui é cada sistema, cara. Isso aqui é cada sistema que existe. Não vamos falar que você vai ter que comprar tudo isso. muita coisa, e é muita coisa, e não acaba. É isso que você não tá entendendo, são tipo 3.000 itens diferentes de DLC que você É, só tem que mostrar bem específico que são jogos diferentes. Tecnicamente falando, o Fantasy Grounds é uma Steam 2.0, uma nova Steam com venda de jogos, né? pode comprar, mas você não precisa de todas elas. Você não precisa de Claro. quase nenhuma, na verdade. Porque se você for jogar Dungeons and Dragons, você precisa só das principais, que são as Player's Handbook, que custa R$ 90. É caro pra caralho, mas é mais barato, é regionalizado pelo menos. E obviamente as coisas de mestre e tudo mais, que deve ser mais R$ 100 cada uma, que eu não vou encontrar no meio dessa parada. Ainda é muito caro? Sim, é muito caro. Mas pelo menos aqui é um pouquinho mais regionalizado e acessível pra quem for jogar. Só que ainda E isso é pra ter o Fantasy Grounds, uma plataforma bonitinha e tudo mais. Isso é só comprar o livro, só pra você jogar sozinho não, com seus amigos, num Discord, jogando dados pelo Discord, que é como todo mundo começa digitalmente, é muito mais acessível e é por isso que eu discordo bastante. assim, pra você jogar um jogo que já tem um estigma tão grande quanto Dungeons and Dragons, que é um jogo que já é conhecido pela maior parte das pessoas como um jogo de esquisito, mesmo esse bando de imbecil nunca nem tendo jogado pra ver como que é. Ainda é um jogo com uma barreira de entrada muito grande e que resta só e sempre vai ser pra barreira de entrada do Dungeons and Dragons e RPG de mesa no geral, sempre vai ser sobre piratear, porque não tem jeito. Não é. E aí eu venho com a cartada final aqui. A simulação RPG que vai lançar em 2025 ou 26, aqui vindo por a sua versão mais barata, você consegue aqui o livro base aqui por R$ 50. Você consegue o livro digital, ok? E você também tem aqui por R$ 180 o livro digital e físico. E ainda ganhava um cartãozinho plantável. Nós temos aqui coisas como novas, como Cthulhu, que está chegando agora, que tem a sua versão digital por R$ 30, outro por 35. Nós temos, por exemplo, o Pathfinders, né, que está vindo com o livro o livro dos mortos, né, que é um livro novo, no caso, por R$ 30. Esse daqui não é o Pathfinders versão comum, né, você já precisa do livro base, mas eu só estou mostrando o que a gente chama de Catarse. No Catarse você consegue coisas muito mais acessíveis. Usem Catarse. Siga o meu canal chamado Dados Mágicos RPG, onde eu trago notícias junto com outras pessoas sobre o mundo do RPG. E eu sempre falo, gente, tem RPG barato? Aqui, Catarse. O Late Plater do Lancer, que nem é o preço mais barato. Quando você vê esse nome Late Plate, significa que esse, esse já foi vendido e eles estão dando uma segunda chance. Então já é um pouco mais caro. Lancer RPG, com RPG de mecha, você ganha o livro do Lancer, né, que é o jogo base, a Grande Orla em PDF, que é tipo uma história ali sobre o mundo, todas as metas digitais por 75. E aqui na Tria, se você entrar aqui, deixa eu entrar antes de ser Late Plate aqui, ó. Antes de ser Late Plate quando tava, agora tava 75, antes tava 65, por exemplo. E é 2 livros. E tem várias outras coisas. A Tria normalmente traz coisas bem acessíveis. Nós temos o Ronin, tem 3 dias ainda para apoiar. R$ 55 você pega 3 livros de PDF, uma aventura, um modo solo e o livro base, ok? Nós temos aqui o Assassin's Creed RPG por R$ 90, você conseguia 3 livros, tem 4? São 4 livros? Ah, porque tem um baralho de cartas digital, então 3 livros e um baralho de cartas digital. O Ronin eu já mostrei pra vocês, então meio que tipo assim, depende de onde você procura. E depende do que você quer. É muito caro de você jogar pra você já começar gastando tanto dinheiro assim. A ideia sempre Não. vai ser pra manter RPG vivo. Se isso aqui você dividir com 5 amigos, todo mundo paga menos, paga R$ 11, cara. Sempre vai ser sobre piratear antes de você pagar. E você geralmente sempre paga. Ou ver vídeos. Eu hoje em dia faço um vídeo completo onde eu ensino o sistema. Lógico, não dá pra você jogar por um vídeo, você aprender a jogar, porque você vai ter que anotar as regras tudo no seu caderno. E você não vai conseguir. Mas hoje, por exemplo, eu faço vídeos. É a mesma coisa de você ver review de um videogame. Você vê um cara que você confia fazendo uma review de um videogame, falando tudo que ele gostou. E você fala, cara, confio, vou comprar. É a mesma coisa pro RPG de mesa, tá? Então, tipo assim, mas eu não tenho problema com quem aprende a jogar RPG com pirataria. Não tem problema algum, você sempre será bem-vindo. Eu só estou falando que não é impossível. Impossível, não. Eu entendo que isso é
plano pra chamar atenção pro vídeo. Mas ele reitera isso durante o vídeo. E essa é a parte que eu mais discordo. E com toda humildade aqui, discordo, ok? Mas sem causar polêmicas ou brigas com isso. Até gostaria de ver mais o pensamento dele polêmico sobre outras coisas também. É quando você gosta muito de uma coisa. Por exemplo, eu mesmo pretendo comprar alguns desses livros porque eu gosto muito do jogo. Eu quero ter, não pra eu jogar, mas pra eu falar que eu tenho, porque é uma parada que eu gosto, e se eu gosto, eu acabo gastando Eu dinheiro. discordo fazer isso, Mas tem cara. muito desses Comprar algo livros pra de falar Dungeons que and tem, Dragons que estão cara. em promoção e que são justamente campanhas prontas, que são feitas pela própria desenvolvedora do D&D, e que você simplesmente joga uma história pronta ali, feita por eles, que é simplesmente livros que são só módulos prontos pra você poder jogar já direto, sem precisar inventar um mundo. E isso é legal. Eu sempre vou recomendar e eu sempre vou falar pra todos os meus amigos sempre que eles deveriam jogar Dungeons and Dragons ou RPG de mesa, seja qualquer um deles, seja Ordem, Tormenta. Inclusive, pra brasileiro, Tormenta 20 é uma boa opção pra você jogar. Veja, é uma boa opção, não é impossível então. Tipo, se você não quiser pagar tudo isso em livro, saca? Tipo, R$100, tá ligado? É muito mais acessível. Eu acho que RPG de mesa é um daqueles negócios que é simplesmente impossível de você jogar no Brasil sem você necessitar de pirataria, porque Você acabou de falar que não é, cara. Você acabou de mostrar o Tormenta. tudo é muito caro, tudo é muito absolutamente inacessível. Eu acho que assim, todo jogador de RPG já tocou na pirataria. Isso aí eu acho que já. Eu acho que isso aí já. Se não tocou, já fez. Já fez, mandou pro amiguinho, PDF, todo mundo tem a mãozinha suja com isso. Mas também quem que nunca baixou uma musiquinha, né? É meio que isso. Não era pra você baixar a musiquinha e compartilhar com seu amiguinho, mas você faz, ok? Mesma coisa com diversos filmes, com diversas coisas. Então é meio que tipo falar, hoje em dia é impossível você ser um amante de filmes sem você ter tocado na pirataria. É óbvio. E é só, tipo, a porta de entrada vai sempre ter que ser zero num grupo de pessoas com um PDF pirateado. É uma parada que é meio triste, mas é uma parada que eu sempre vou advocar que você precisa, às vezes, ter um acesso E eu não assim, pra vejo você poder problema. experienciar Essa uma questão experiência é tão triste, da mas eu não vejo problema. hora que é jogar RPG de mesa, que é jogar Dungeons and Dragons. Então, não vou falar pra você fazer isso, até porque isso é ilegal, eu não apoio, mas você sabe o que você faz da sua vida, beleza? E eu acho que é isso que eu queria falar. Falar um pouquinho mais de RPG de mesa e falar sobre uma coisa que me frustra muito, que é justamente o preço dessa parada no Brasil, que é extremamente abusivo e que deveria ser regionalizado, mas não é. Então é isso, se você gostou, Alguns são relacionados e os outros não. deixa o like no vídeo, se inscreve, me fala o que você acha também sobre tudo isso daí. Tem vídeo toda semana aqui no canal, mais pra frente vai ter mais frequência nesse canal aqui, então é isso, se inscreve aí pra acompanhar, beleza? Até mais, um beijo. Eu acho que ele é muito Will. E ele de vez em quando generaliza muito, e eu já fiz isso diversas vezes, e aí a gente comete erros, né? Então eu acho que assim, é um vídeo bom, um vídeo que tem muito pensamento, principalmente sobre o que é o cerne de jogar D&D, o que os autores queriam e ver o que se tornou. Então, meio que tipo assim, nesse ponto eu concordo 100% com ele. Eu só discordo quando ele generaliza, quando fala que tudo é impossível, sem ver que existem acessos e sem recomendar tantos acessos assim. Ele até que recomendou alguns, mas eu acho que sempre é importante você mostrar diversas possibilidades e formas de fazer isso, ok? Eu usei Ordem Paranormal e usei alguns catarses para falar disso, mas beleza. Sobre D&D, que então é algo que eu tenho uma praia, que eu não tenho ali o conhecimento sobre, não sei como que é, mas mostrando ali questões de porta de entrada, cara, todo mundo comprando um livro, todos os seus jogadores juntos, vocês podem conseguir jogar. Não tô falando que você é o proibido de fazer pirataria, você não deve, ok? Quem fala isso é o governo, não sou eu, então não tem problema eu falar, ó, vai lá, aproveita, tenta aí, mexe, você sabe das suas consequências de vida, mas você vai lá e faz o que você bem curtir. E se você quiser um dia direcionar um dinheiro pra esse hobby, é um hobby que tá precisando de gente disposta a pagar pelo que acha justo, não pelo que acha injusto. Então, isso fazer que nem ele, um beijo pra você também, Juanito. Mas eu só vejo que você, em alguns pontos, acabou perdendo-se ali nas suas ideias, mas eu gostei do início do questionamento. Então, aqui que falou que você foi solucionador. Cliquem lá no vídeo, eu cortei várias partes, porque eu gosto de fazer isso quando eu faço um react. Eu corto diversos pedaços para que você não veja o vídeo inteiro e tenha que ir lá no canal assistir. Que falou que você foi solucionador e fui.